ND Notícias de volta com o segundo comentário do Paulo Alceu. Paulo. Pois é, a data de hoje, em homenagem aos professores, vem do Brasil imperial. Foi quando Dom Pedro I criou o ensino elementar. E 15 de outubro é consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila. São dados de uma história onde os professores antigamente eram divididos em 3 categorias: os que acompanhavam o desenvolvimento intelectual, os responsáveis pela escrita e pela leitura e os que cuidavam do físico dos alunos. A origem e trajetória de uma profissão carregada de dignidade por ter por princípio doar conhecimento merecem atenção e respeito também pelo seu papel transformador. Só que, por aqui, a transformação colocou o mestre num patamar inferiorizado. Só para vocês terem uma ideia, na Coreia, por exemplo, mais de 40% encorajam os filhos a seguirem a carreira de docente, enquanto que no Brasil não chega a 20%. Perdeu-se o encanto? Não. Perdeu-se o respeito. Outro pequeno detalhe sobre a grandeza do professor no contexto de um país onde a educação ocupa lugar de destaque. É o Japão. O professor é o único que não se curva ao imperador, que por vezes é o imperador que se curva ao professor. Maravilha. Na China, professor é tratado como Sua Excelência. Pois é, aqui no Brasil, a valorização do professor perdeu espaço e, com isso, inclusive, abriu condições para uma deturpação da profissão contaminada com ideologias. Infelizmente, em muitos casos, salas de aula foram transformadas em palanques partidários, infestando ainda mais a docência. Estamos entre os países que menos valorizam a educação, apesar dos discursos, e que menos respeitam o professor, apesar dos discursos. Mas hoje é o dia deles. O dia deles, delas, que apesar dos pesares suplantam as dificuldades para transformar vidas. O professor não apenas ensina, ele desperta para a vida, honra a humanidade. Infeliz do país em que os governantes não dão a devida reverência ao professor. No dia em que o Brasil colocar o professor como prioridade, com governantes estabelecendo sua real valorização, olha, com certeza estaremos nos nivelando a grandes nações sustentadas por um futuro promissor.